Abre aí Sofonias capítulo 3. Deus tem ministrado a minha vida e a vida dessa comunidade com um tema e uma identidade. Essa palavra que Deus quer trazer nessa manhã, ela está de acordo, ela continua no mesmo mover que Deus começou a falar conosco um tempo atrás, de madrugada, dizendo assim: vocês vão ser conhecidos como Sião, Zion em inglês, o monte de Sião. A palavra de Deus está repleta de símbolos e exemplos relacionados a esse povo, a essa nação, a essa cidade, a essa tribo. E essa palavra, Sião, ela tem um monte de princípios relacionados a ela. Que tem a ver com esse momento da minha vida e da sua vida. Que vão trazer direção, vão trazer para a gente direcionamento para esse momento. Abre aí em Sofonias, no capítulo 3, no versículo 16, diz assim: naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. Por favor, repita mais uma vez comigo, vamos juntos. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não tema, ó Sião, não deixe suas mãos enfraquecerem. Me ajuda a pregar nessa manhã. Você vai dizer que para essa pessoa que está do seu lado assim: olha só, naquele dia se dirá a você. Vou falar para você. Vou falar para você. Não deixa sua mão enfraquecer. Então pega na mão dele. Pega na mão dele. Oferece a mão. Não deixe sua mão enfraquecer. Isso está sendo dito a Sião. Isso está sendo dito a Sião. Isso está sendo dito pelo profeta Sofonias. Isso é uma carta profética. Portanto, ela tem dupla direção. Pode entrar. A direção dupla da carta profética significa o seguinte: Deus vai falar com os ouvintes daquele dia, mas Ele vai falar para uma outra geração também. Essa é a natureza da palavra profética. E eu sempre creio em profetas que não somente dizem a palavra de Deus, mas sentem o que Deus sente. Eu não gosto, não creio, não acredito em profetas que falam assim: eu tenho uma palavra para te dar, mas ele não sente aquilo. Ele não vive aquilo. Então, normalmente, os profetas do Velho Testamento, quando eles tinham algo para entregar de Deus, eles viam com o corpo, a alma e o espírito, sentindo o que Deus estava sentindo. Então, preste atenção numa coisa, num aspecto que a palavra profética tem. Ela tem o coração de Deus revelado no cerne da sua palavra. Então, Sofonias não vai estar trazendo uma palavra para Jerusalém e para Sião, e nem para esse momento dessa igreja. Ele vai trazer um sentimento do coração de Deus para este momento. E dessa forma, você precisa entender que o povo de Judá estava se desviando da rota. Isso é muito comum. Casamentos se desviam de rota, filhos desviam de rota, empresas desviam de rota, visões desviam de rotas. E essa palavra de Sofonias é uma chamada ao arrependimento, uma chamada à volta, ao retorno. É uma conclamação, é um tempo de... sabe o contexto aqui, gente? Nabucodonosor vai chegar. Vai ser um tempo de grande tribulação para Israel. Mais ou menos o que a gente está vivendo agora. Vão haver dias difíceis daqui para frente. Preste atenção no que eu estou falando. Dias terríveis se aproximam. Nuvens negras já apontaram no céu. Rumores de guerra, pais contra filhos, nação contra nação. É isso que a gente está escutando. O presidente da nação que a gente vive já está colocando porta-aviões no Oriente Médio. Os malucos lá que não são bobos também já estão começando a construir bombas de tudo quanto é tamanho. E aí a gente percebe que existe uma palavra de Deus, e é para essa palavra que a gente tem que colocar o ouvidinho. Porque se a gente colocar o ouvido no noticiário, a gente se perde rapidamente. A gente vai entrar no mesmo desespero que a nação e a terra toda vai entrar. Então o que Deus está usando Sofonias? Você sabe o que a palavra Sofonias significa? Claro que não, fala para o seu coração. Eu sei que você não sabe. Eu sei que você não tem a menor ideia. Isso é papel do Rui para responder para mim. Eu vim aqui aprender e falar assim: prega aí, irmão. Você foi chamado para isso. Sofonias? Sofonias significa aquele que Jeová protege. Então, se na hora que a situação começar a apertar, saiba de uma coisa: Deus está dando uma palavra para você. Eu protejo você. Amém. Amém. Sou eu que te escondo debaixo das minhas asas. O Salmo 91 fala isso. Aquele que se esconde à sombra do poderoso, do Altíssimo, vai acontecer o que com ele? Ele estará descansado. Essa é a palavra de Deus para aquela nação que estava prestes a viver um grande juízo.
É a mesma palavra para a gente que também está prestes a viver um grande juízo. Deus quer nos proteger. Sofonias, então, tem uma palavra profética para você. Ele vai te proteger debaixo das suas asas. Agora, o contexto, antes de eu falar do contexto dessa palavra, ela vai falar de duas cidades dentro do mesmo lugar. E às vezes é assim com a gente. Olha, presta atenção aqui. Às vezes você é a pessoa, mas tem uma pessoa dentro de você. Uma outra pessoa. E às vezes você vive o drama de conviver com ela mesma. Uau. O maior drama é você conviver com você. Tem dia que nem você se aguenta, né? É terrível isso. Você acorda de manhã mal-humorado, olha no espelho, dá bom dia, e o espelho fala, por quê? Por quê? Por que bom dia? É uma TPM chegou. Aí, ó, a revelação. A TPM cangaceira. Viu, Simone? Então é assim, é revelação. Às vezes, existe fala, Deus. Existe, é que ele sente. Às vezes você tem uma cidade dentro de você. E sabe, gente, me deu uma nostalgia. Eu estou com 50 anos, eu sou de 67. Eu nasci praticamente na década de 70, mas uma banda me impactou muito na década de 80. E essa banda, eu falei, vou pregar sobre isso, e me lembrei de uma música de um cara, que alguns de vocês conheceram, um cara chamado Janires. Quantos conheceram o Janires aí? Ser velho, o problema de ser velho é esse. Na minha época. Você dá um exemplo. Mas você, eu vou falar. Nunca ouvi. Não, vou ouvir o Senhor. O Janires, ele era o líder do Rebanhão. Quantos ouviram o Rebanhão? Já ouvi falar já. E eu queria que você ouvisse essa música. Você pode ouvir uma música? Eu sei que às vezes você veio para ouvir uma palavra, mas eu quero que você escute uma música, porque essa música tem uma letra muito apropriada para o que eu vou ministrar hoje. Não sei se vai tocar aqui, peraí, deixa eu ver se dá certo. Não, quando eu estava mexendo. não, é Como não. Aí ele foi botar uma cidade. Olha, eu tenho um filminho. Casinhas brancas, moças nos portões, velhos nas janelas, e a velha Maria Fumaça descansa na praça, escutando a bandinha, toca valsas e canções. Presta atenção na letra. Nos corações dos jovens namorados, atrás dessa fumaça tem uma cidade com crianças no meio da rua, brincando com a lua, contando segredos, e os velhinhos nos bancos de jardins assistem ao fim de mais uma tarde. Atrás deste monte tem uma realidade, casinhas brancas, pichadas, palavrões, pecados nos portões, fracassos nas janelas, e a velha Maria Fumaça assiste a desgraça no meio da praça, e a bandinha faz o fundo musical, jamais o funeral de quem cansou de viver. Atrás dessa fumaça tem uma realidade, polícias e ladrões, trancas nos portões, grades nas janelas, e os velhinhos bêbados nos bancos de jardins assistem seu fim.
Jesus Cristo quem construiu, quando subiu naquela cruz, e o caminho nos ensinou. O amor, Danilo, recebe aí, viu, velho? O Danilo já morreu. Ele era da nossa igreja lá em Brasília quando a gente era adolescente. E a gente, por muito tempo, tinha um padrão nas nossas igrejas de cristianismo e de santidade. E de repente surge um rebanhão com um discurso diferente, uma confrontação diferente. E rapidamente a gente se alinhou a esse discurso de questionamento do sistema. E a gente percebe que o sistema tem a mania de às vezes mascarar uma cidade dentro da outra, uma igreja dentro da outra, uma característica dentro da outra. E Deus exige de nós algo chamado transparência, honestidade. De fato, somos pessoas muitas vezes duplas. E às vezes Deus não pode agir com você, ou a palavra que Ele vai dar para esse ambiente, muitas vezes, desculpa a palavra, hipócrita, é de confrontação. E é isso que vai acontecer aqui. Vai haver uma confrontação do Senhor através de sofonia com a condição de vida que você está vivendo. Porque você percebeu que existia uma cidade na música, ela trata isso muito bem, ela retrata isso muito bem. Na primeira parte da música, o que está sendo dito é que a cidade está tudo jóia. Os velhinhos, as praças, mas olhando mais de perto para os muros, você vai ver pichados palavrões, drogas, violência. E você é capaz de saber, por exemplo, que Goiânia é uma cidade cheia de igrejas evangélicas. Teve um grande avivamento em Goiânia. E entra um cara lá que sofreu bullying e sai atirando em todo mundo. Então existe a Goiânia do avivamento e existe a Goiânia violenta. Existe a Coral Springs abençoada, cortada, graminha, bonitinha. Existe uma Coral Springs que as pessoas são assaltadas e são violentadas na escola. Eu estou falando de exemplos que aconteceram essa semana, não sei se você está ligado. Então, Deus tem uma palavra para corrigir essa rota. Porque Jerusalém, muito embora eu comecei a ler aqui que Sião era para não temer, era para não deixar sua mão enfraquecer. Eu disse para você já o contexto que Nabucodonosor estava para chegar. Deus ia proteger a nação de Israel nesse contexto de tragédia. Mas eu quero falar para você como é que Sião se encontrava naquela época, para ver se você se identifica em algum lugar. Porque se você se identificar com alguma dessas coisas aqui, você vai ter que se mudar de cidade. Eu aviso a pessoa que está só aí. Deus quer que você mude de cidade eventualmente. Tem gente que acabou de mudar e Deus falou, você ainda não parou não, vai mudar de novo. A descrição, e o meu primeiro ponto, a descrição dessa decadente Sião era que lá naquele lugar a iniquidade se multiplicava. É mais ou menos o que está acontecendo com a nossa geração. Sofonias 3:1. Ai da cidade rebelde. Aqui tem um ponto. Rebeldia. Jovens, vocês estão aqui? Digam amém. Amém. Uma igreja de jovens. Cuidado com a rebeldia. Outra coisa. Ai da cidade impura e opressora. Deixa eu falar desse ai aqui. Quando você olha essa expressão no hebraico, não tem tradução direito. Porque a expressão do profeta, traduzir a intenção de Deus. Gente, com palavras é muito difícil expressar coisas, sentimentos. Quantos estão comigo? Quando Deus diz para você, ai de você, quando você diz ai do seu filho, às vezes ele entende, ele te enfrenta e vai lá e faz, e sofre a consequência. Mas quando Deus está falando com você, assim, cidade, ai de você, é uma expressão que o tradutor não conseguiu colocar outra que não fosse ai. E agora? Meu Deus do céu, qualquer dessas exclamações cabem aqui dentro. E aqui é interessante, ele está dizendo assim, olha, o que vai vir aí por causa da rebeldia, por causa da impureza e por causa da opressão, a minha palavra para você, diz o Senhor, é ai. Vai doer? Vai doer. Porque se eu deixar você com rebeldia, impuro, oprimindo, e aí o versículo 2 diz assim, cidade, você não ouve ninguém. Jesus passou pelo mesmo problema, sendo Cristo. Ele disse, você mate e apedreje os seus profetas. Então, se fizer isso com Cristo, imagina com você, filhinho.
Imagina conosco. E aí continua, não confia no Senhor. Em quem que você confia? Você confia muitas vezes na sua capacidade, no seu charme. Diga para a pessoa que está ao seu lado, eu sou muito charmoso. Diz aí, eu sou muito charmoso. Às vezes você confia, sabe o quê? Na sua conta bancária. Às vezes você confia na sua capacidade, qualquer que seja, artística, intelectual. E muitas vezes, quando você não confia em Deus, o versículo 2 está dizendo aqui que não se aproxima do seu Deus. A falta de confiança em Deus vai fazer você se apartar de Deus. Aí, queridos, vem o versículo 3 e preste atenção no que vai acontecer no 3. O 3 diz assim: no meio dela os seus líderes são leões que rugem. A corrupção aqui, ela já está tomando forma sem controle. E ela começa a atingir todos os níveis: jovens, velhos, crianças e liderança. Seus líderes são leões que rugem, seus juízes são lobos vespertinos que nada deixam para a manhã seguinte. Seus profetas, epa, agora pegou todo mundo, ó, são irresponsáveis, são homens traiçoeiros. Pior, seus sacerdotes profanam o santuário e fazem violência à lei, e os irmãos deixam o telefone tocar no meio da pregação. Presta atenção. Ai! Ai! Príncipes, juízes, profetas, sacerdotes. E aqui, queridos, uma ênfase, um povo que Deus havia designado para exercer uma função. Presta atenção, às vezes a gente pensa em liderança como pastores, mestres e juízes e policiais. Você é pai? Você é líder. Você é mãe? Você é líder. E quando você percebe que a sua liderança tem uma característica parecida com essa, ou você se deixa levar pelo ímpeto que a liderança às vezes nos faz recorrer, essa liderança ela acabou se desviar do propósito. Existe uma correção de Deus para isso. Existe um ai. Ai de você, líder. Ai de você, papai e mamãe. Ai de você, irmão em Cristo, que permite que o seu irmão tropece numa pedra sem avisar. Ai de você que não tem a consciência do erro e da consequência que o erro produz. Ai de você. E aqui estava havendo uma multiplicação. Sabe o que isso aqui fala? É como se fosse um câncer isso. Isso começa a se alastrar, começa a se alastrar, começa a se alastrar. Às vezes um dos meninos da casa começa a ter um comportamento, já corrompe o outro, e isso começa a crescer dentro de casa, e aí você tem uma família desviada. Às vezes você tem uma cidade desviada, uma nação desviada. Mateus 24:11, no contexto de Jesus, ele vai falar sobre isso, porque isso aqui que estava acontecendo em Jerusalém estava acontecendo na época de Jesus também. Mateus 24:11, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Fracos, necessitados e desamparados. Essa era a Sião quando Sofonias deu essa palavra. Fortalece sua mão. Mas não era só isso o problema de lá, não. Deus começou a avisar. Deus está no meio dessa nação, gente. Olha aqui o versículo 5. No meio dela está o Senhor. Eu quero aproveitar aqui e lembrar você. No meio da sua casa tem Deus lá. Amém. No meio do seu coração está o Senhor plantado. Amém. No meio dessa sala, Deus está aqui agora nesse momento. Não importa se existe iniquidade, Deus ainda assim está lá. Ele é onipresente. Quantos creem nesse Deus? Amém. Ainda que ele esteja descontente com essa situação, ele continua no meio do seu povo. Para quê? Para ajustar, para corrigir. Porque ele é bom. E aí você me lembrou uma outra característica da palavra profética. Que é, os profetas muitas vezes trazem uma palavra de juízo e vão embora. Assim diz o Senhor, eis que vai ficar sem cabelo e vão embora. Você é um profeta, gente. O profeta que é profeta, tem que dizer assim, vai ficar melhor sem ele. Muito melhor. A profecia ela tem que ter juízo e tem que ter correção do juízo e tem que ter a solução para o problema. Quantos estão comigo? O profeta que diz assim, Deus está te julgando e ele vai embora. Que profeta é esse? Está faltando a outra parte. Você segura o profeta, não paga ele ainda não. Segura ele aí e fala assim, peraí um pouquinho, só vou pagar se você der a profecia completa. Qual é a profecia completa? Qual é a solução do meu problema? É isso que Deus vai fazer aqui. Ele usa Sofonias para dar o diagnóstico do problema. Tem tanta gente que vê um problema no casamento, tanta gente que vê um problema com os filhos, mas não tem solução para aquilo. Posso dizer uma coisa.
Não tem palavra profética aí. A palavra profética aponta a direção, a saída, a solução. Porque o nosso Deus não é um Deus masoquista que te deixa no meio do problema, te revela o problema e não te tira daí. Ele quer tirar você do problema. Então ele está dizendo assim: eu estou no meio dessa cidade que é justo, eu sou justo e jamais cometo injustiça. Dá um glória a Deus. A cada manhã ele ministra a sua justiça e a cada novo dia ele não falha. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Isso é um padrão, isso é um princípio de Deus. Agora, Deus mostrou-nos no começo aqui da multiplicação da iniquidade, está mostrando que Ele está no meio dela, mas qual que é a reação? Presta atenção aqui, qual que é a reação de Sião? O injusto será envergonhado através da sua injustiça. Eliminarei nações. Suas fortificações estão devastadas. Sabe por quê? Porque o injusto não se envergonha da sua injustiça. Ele é confrontado, mas ele não muda. Ele não muda. Mais ou menos quando você tem um filho adolescente que ele está fazendo besteira, você vai lá, confronta ele, ele muda. Diga amém. Mas demora, não demora? Esse é o problema muitas vezes. Demora em obedecer é desobediência. Repita, por favor. Só a garotada de 18 anos para baixo. Obediência atrasada. Demora em obedecer, por favor, repita. Mais alto. Não estou ouvindo. Vocês estão ouvindo, não? Não. Demora em obedecer. Demora em obedecer. O quê? Desobediência. Muito bem, Igor. Muito bem, Igor. Isso é meu filho, gente. Não, filho. Experiente. Rapaz, repare aqui, repare. Deus está no meio da cidade, Ele mesmo ministrando, falando da injustiça, mas o injusto não tem vergonha na cara. Fala para a pessoa que está do seu lado como um profeta, bota os dedos na cara dele e fala assim: tem vergonha, irmão. Tem vergonha. Injustiça. Aí ele está falando assim, ó, olha só. Essa brincadeira vai acabar, que eu já eliminei as nações ao redor, viu? Tá entendendo, sabe? Já estalei o dedo assim mesmo. Acabou. Então eu estou pronto para fazer isso com você também. Isso não é ameaça. Isso é correção de rota, é diferente. Ameaça é alguém que quer impor violência através de um recurso. Isso aqui é disciplina a caminho. Eu já eliminei você. E atenção, agora eu vou contextualizar você para você entender o que Deus está fazendo. Nabucodonosor, sabe como é que eu chamo ele? Meu servo. Com glória. Nabucodonosor está vindo aí. E eu vi a novela. O bicho é mau. Mal. Ele é cruel. E ele está vindo aí. E deixei desertas suas ruas. Nabucodonosor veio feito uma praga de gafanhoto, ele veio varrendo tudo. Aonde ele vinha, ele dominava. Olha, o Império Egípcio tentou barrar Nabucodonosor, não conseguiu. E Nabucodonosor vai encostar o exército na sua frente. Então dá tempo de você se arrepender. Avisa aí. A pessoa que está ao seu lado, dá tempo de você se arrepender, viu? Ainda dá tempo. Você vê que mesmo Deus falando assim, eu vou detonar, Ele está dizendo com a sua intenção assim, eu não quero isso. Isso é o nosso Deus, Ele é um Deus apaixonado, que Ele não quer te castigar, Ele não quer disciplinar, Ele só quer que você volte ao curso. Volte ao prumo, volte ao padrão. Não se desvie, porque o desviar leva você para um lugar de caos. Leva você para aquela cidade, faz você conhecer aquela cidade terrível. Então as cidades já foram destruídas, ninguém foi deixado, ó Deus avisando. Eu não sei, eu acho que o sistema de tradução lá naquela época, de Facebook, não estava comunicando o que estava acontecendo nas nações vizinhas. Então ele mesmo disse, eu estou detonando aí fora. Então, eu disse à cidade, com certeza você me temerá e aceitará correção. Que ponto é esse da cidade de Sião? Característica é essa, que apesar de Deus estar no meio dela, apesar dos desafios deles, não se submete. Sabe o que acontece? Tem gente da igreja, mesmo com Deus avisando, mostrando através de exemplos, a pessoa não muda. Essa pessoa existia lá na época de Nabucodonosor, existia na época de Jesus e pasme. Completa a frase, por favor, para a pessoa que está falando. Está vendo como é que o irmão tem o dom de adivinhação? Continua existindo da mesma forma. Então, eu disse à cidade, Deus tem uma palavra para essa cidade hoje. Com certeza você me temerá e aceitará correção. Pois então a sua habitação não seria eliminada, aleluia, nem cairiam sobre ela todos os meus castigos. Mas eles ainda estavam ávidos por fazer todo tipo
de maldade. A maldade agora aqui é endêmica, ela é crônica, ela é sistemática, ela não sai do coração das pessoas. É uma cidade pérfida, é uma cidade voltada para o mal. A primeira reação dela não é de paz, a primeira reação desse lugar não é de apaziguar, não é de fazer a vontade de Deus prevalecer. É uma cidade que reage com violência. E se você olhar hoje, os índices de violência aumentam em todo lugar do mundo, não é só no Rio de Janeiro. Então existe uma palavra de Deus, existe hoje um chamado para a Igreja de Cristo ser essa palavra de Deus às cidades, e cidade significa não somente uma circunscrição, mas significa também a minha casa. A sua casa é uma cidade. Quantos tem na sua casa uma cidade? Aprenda isso, a sua casa é a sua cidade, é a sua Jerusalém. E a terceira coisa que acontece com Sião naquela época é, eles receberam o juízo de Deus, não adiantou. Ele mandou o profeta, Sofonias falar, Sofonias veio carregado da dor, não adiantou. Ele usou os exemplos das nações ao redor, não adiantou. Era uma cidade obstinada. E o pecado às vezes faz isso com a gente fica obstinado. Às vezes o diabo planta um sonho no seu coração, uma semente, e a partir desse sonho, dessa semente, dessa vontade, você fica obstinado. Não tem pai, não tem mãe, não tem profeta, não tem pastor, não serve ninguém para tirar você desse lugar, nem Deus. Então esse é um lugar que não depende de Deus, depende de você. Então fala aí para a pessoa que está do seu lado. Esse lugar não é Deus, não é você. Aí o verso 8. Estou no capítulo 3 de Sofonia, estou caminhando, ok? Por isso, esperem por mim, declara o Senhor. No dia em que eu me levantar para testemunhar, decidi ajuntar as nações, reunir os reinos e derramar a minha ira sobre eles, toda a minha impetuosa indignação, o mundo inteiro será consumido pelo fogo da minha zelosa ira. Diga, ai! Ai. Ele vai esquentando a água até ela chegar em ebulição, ele vai dando exemplos, ele está no meio, ele é um Deus que desiste, mas chega um momento que a ira de Deus starta um gatilho, e esse gatilho se chama correção. Em Hebreus tem uma palavra para mim e para você. Preste atenção, eu quero ler esse texto aqui para ser uma palavra de antídoto para essa ira de Deus. Amém? Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, antes seja curado. Seja a mão de Deus na vida da pessoa que está a falar. Fala assim, que Deus te cure. Deus te cure. Amém? Essa é a cidade caótica que o profeta Jamires demonstrou para a gente, que é uma cidade de oposição, uma cidade, uma história de cidades e pessoas que dizem ter uma aparência de felicidade, mas no fundo a coisa está ruim, está tudo quebrado, e Deus está dizendo assim, eu quero tirar você desse lugar. E aqui no verso 9, diga aleluia. Aleluia. Mas não aleluia mais sonoro. Aleluia. Aleluia. Significa que a sorte de Israel vai mudar. Significa que essa palavra hoje tem uma capacidade de mudar a sua vida a partir deste momento. Quantos creem nisso? Amém. Você crê nisso? Eu creio firmemente em palavras, cultos, momentos proféticos que mudaram a vida de uma nação, quanto mais de uma pessoa. Eu já saí de culto com uma convicção tão grande que no dia seguinte eu recebi aquele milagre. Estava orando com essa semana com a Raquel, a semana passada, dizendo, Deus, já notou que aqui está bem pequeno, né? Você já notou, não? E a gente teve uma palavra profética 2 domingos atrás, aqui nesse lugar, que quando eu comecei a ler o texto de Ezequiel, não sei quantos lembram, eu dizia que os filhos no meu luto, na minha dor, iam ser gerados, e eles viriam, e ao vir eles iam dizer assim, este lugar está pequeno. Quantos estavam aqui? Eu falei para a Raquel, para algumas pessoas, aquela palavra profética foi tão poderosa para mim, e significa que a galera vai chegar, não só vai chegar a achar que é pequeno, mas é porque Deus está levando a gente para um outro lugar. 99,9% de chance, a gente já no dia 15 de novembro já tem um passo para trás. Amém. Amém? Um lugar com essa característica aqui, com essa cara. Vocês estão tristes? Amém. Amém! Tem alguns irmãos que estão tristes, vai ter churrasco, vai ter churrasco. Vai ter café, vai ter sofá, vai ter sofá. Cadê o divã? Tem gente sentada no divã? Vai ter divã, vai ter divã. Então nós estamos construindo essa comunidade. Nós estamos construindo uma cidade. Amém. E Deus vai estar no meio dela, corrigindo as nossas rotas.
E por isso a gente não precisa temer, viu, Lucas? Amém. Amém? Amém. É Ele que vai, não sou eu e nem é você que vai corrigir nada. Nós não temos o padrão de correção correta. O nosso prumo é torto, o nosso laser é maluco, a nossa trena está viciada e o nosso peso está adulterado. Esse é o nosso padrão de justiça. Mas Ele não. Ele é perfeito na aferição. E por Ele ser perfeito na aferição, Ele vai corrigir a nossa cidade. É o que nós estamos fazendo. Versículo 9. É tempo de purificação. Então purificarei os lábios dos povos, para que todos eles invoquem o nome do Senhor e sirvam de comunhão. Não é só o pessoal do louvor, não. Não é só o pessoal que canta afinado, não. Todo mundo vai ter os lábios purificados. Sabe qual é a característica básica de alguém que quer adorar a Deus? Não é quem toca, não é quem canta, e não é quem tem talento, nem é quem ensaia. É que tem o lábio purificado. Está cheio de artista virtuoso, está cheio de pregador top, mas que tem os lábios impuros. Portanto, não são dignos de estarem ministrando em nenhum lugar, nem na casa de Deus, não. Nem na sua própria casa. Porque tem um jargão aí. Ele não é digno para ministrar na casa do Senhor. Ele já não era digno de estar ministrando nem no seu lar, nem na mesa do café. Quanto mais num ajuntamento solene. Então nós estamos aprendendo aqui um princípio dessa Jerusalém restaurada, dessa Sião sendo restaurada. Que é gente que Atenais purificou seus lábios. Porque se não tiver purificação e você disser, Senhor, estou aqui, ele olha e chama os olhos e fala assim, mas é muita cara de pau. Foi lá só para vender produto americano. Sepa ele. Tô vendo, viu? Tô vendo. Eu me junto só para fazer um network. Igreja é network. Claro que é. Claro que é network. Mas usada para quê? Para produzir lucro? Deus está vendo. Falei para a pessoa que está sabendo. Deus está vendo. Sua motivação. Então, desde além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, o meu povo disperso me trarão ofertas. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. Olha que Deus tremendo, gente. Ele quer corrigir, ele disciplina, mas ele fala assim também. Olha, por isso que é profético. Ele fala assim, eu estou vendo tudo que você está fazendo, mas eu vou te perdoar até pelos seus atos de rebelião. Aleluia. Ah, se eu tivesse na igreja pentecostal agora, eu ia ouvir um aleluia, bem aleluia. Meu Deus! Que ainda que você fosse rebelde, e é! Fala, Jeová! E é rebelde. E é rebelde. Ele está falando aqui, ó. Naquele dia, vocês não serão envergonhados pelos seus atos de rebelião. Porque retirarei dessa cidade os que regozijam em seu orgulho. Uau. Nunca mais vocês serão altivos no meu santo monte lá em Sião. Mas deixarei no meio da cidade os mansos e humildes que se refugiarão no nome do Senhor. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, ó, a minha maior virtude. Fala aí para ela, a minha maior virtude. A minha maior virtude é humildade. Tem orgulho de ser humilde. Muito. Escuta o que Deus está falando aqui, presta atenção. Eu só vou deixar manso e humilde. Eu só vou deixar manso e humilde nessa nova jornada de Sião. Amém. Eu já me livrei dos orgulhosos, amém? Se você está aqui, você é manso e humilde. Amém. Mas deixarei no meio da cidade, nessa restauração, os mansos e os humildes. O remanescente de Israel não cometerá injustiça. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão, sem ninguém os amedronte. Sabe a política do medo? Desde a Inquisição, que funcionou muito aberta. Sabe o que acontece? Aquela coisa assim, ó, se você não dizimar, vão cair os seus dedos. Depois vai cair a sua pele. Você vai ficar uma... Sabe essa coisa? Sabe essa política do medo? Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Não sei se você está entendendo. Acabou. O bom pastor leva você, ainda que rebelde, ainda que impuro, purificado e tratado na rebeldia para águas tranquilas, para pastos verdejantes. Amém. E lá você encontra descanso para sua alma. Você vai parar de ficar alucinado querendo fazer grana. Parar de alucinar de querer ficar rico, de querer ficar famoso, de querer um monte de like nas suas coisas. Porque nesse lugar, essa cidade restaurada,
Existe um Deus que está no meio dela, levando você para esse lugar. E esse lugar é a hora da virada. É a hora que Deus te pega pela mão, você estava indo na direção do abismo, ovelhinha burra, estrábica e tonta. E Ele pega você com aquele cajado maravilhoso dele e fala, vem para cá. Vem. E Ele te leva para esse lugar de descanso, para esse lugar onde não tem medo, para esse lugar onde você se alimenta, onde você descansa. Eu não sei quantos precisam de ser alimentados nessa manhã. Eu não sei quantos precisam de descanso nas suas almas. Eu não sei quantos precisam de emprego, quantos precisam ser curados. Eu não sei quantos aqui estão precisando desesperadamente de uma intervenção de Deus. Mas aqui eu estou lendo agora, eu estou no contexto de um momento da história em que Deus está exatamente fazendo isso. Ele está conduzindo de um lugar A para o B. E esse B é o centro da sua vontade. E esse B, você vai longe da zona de conforto. É um lugar onde não tem medo, é um lugar onde tem paz. Essas vidas precisam desse momento de virada. Que seja agora, no nome de Jesus, um momento de virada na sua vida. Um momento, eu não sei o que você está precisando agora. Eu não sei se você precisa vender um carro, se você precisa vender uma moto, se você precisa vender uma casa, se você precisa vender. Eu não sei o que você precisa. Mas existem momentos em que Deus pega a sua mão e conduz você para um lugar muito bom. É isso que Deus está fazendo conosco. Segunda coisa, somente os lábios impuros, os lábios puros vão ser usados na adoração, porque não serão envergonhados mais por atos de rebeldia. Não vai ter mais essa teologia do medo. E a segunda coisa é um tempo de restauração e de alegria. Uma vez que Ele te salvou, uma vez que Ele te conduziu, deve haver em você uma seguinte característica: é um tempo de restauração de alegria. Eu vou chegar no momento dessa mensagem aqui, e eu lutei com esse versículo, porque eu queria colocar ele como tema da mensagem, mas eu estava dizendo comigo assim, não é isso que eu quero que você fale, porque você já ministrou sobre alegria. Eu já venho pregando sobre Sião, já tem umas 6 mensagens seguidas. Eu não prego outra coisa aqui. Quantos estão comigo, estão entendendo aí? Já viram várias mensagens sobre Sião. Eu não consigo, eu abro a Bíblia, eu vou pregar, e Deus fala, Sião. Acho um texto de Sião, eu fui lá, Sofonias 3, e eu estou nesse texto. E o texto está dizendo assim, cante, ó cidade de Sião. Canta Sião, canta Sião, canta Sião. Deixa fluir, deixa acontecer um cântico novo. Deus quer trazer um cântico novo a essa nação. Um cântico que nunca foi escutado por ninguém, nem pelos próprios anjos, nem pelo Senhor, é algo novo. Deus está colocando isso no seu coração nesse momento. Ele manda você cantar. Ele quer, mas eu não sei cantar, não precisa ter lábio puro. Então se você tem lábio puro, você pode fazer um cântico novo. Um cântico novo, eu quero cantar sua bondade. Eterna sua bondade, eterna sua bondade para comigo. Eterna sua bondade, eterna sua bondade, eterna sua bondade para comigo. Existe uma luta no momento quando Deus manda a gente se alegrar, quando a gente está passando por uma luta muito grande. É difícil, não é? Nesses dias em que eu vivi ultimamente, eu falo, Deus, está difícil de cantar. Está difícil de adorar, não vai ser genuíno. Aí Deus está falando comigo assim no texto, vai falar com você também. Tem motivo para isso. Eu vou descrever aqui, pelo menos 4, presta atenção. Eu estou em Sofonias capítulo 14. Alegre-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. O Senhor anulou a sentença contra você. Havia escrito uma nota promissória, uma dívida impagável. E essa dívida foi paga. Eu quero dar um testemunho. Escuta aí. Um tempo atrás eu comprei uma casa e peguei uma linha de crédito de $60 mil nessa casa. E eu coloquei essa casa para vender. E a linha de crédito apareceu de novo. E impediu de eu vender a casa. Não ia dar para eu vender a casa. Eu no passado tinha essa dívida, negociei a dívida, consolidei e ela apareceu de volta.
vou dizer que a dívida está consolidada e que vai ser uma bênção. Eu não disse assim, eu disse assim, pelo amor de Deus, Raquel, vamos olhar. Porque eu do nada recebi 60, fui perdoado de 60 e voltei a dever 60 de novo. Sabe quanto? 60 mil. Pede emprestado 60 mil para o irmão aí para ajudar. 60 mil. Raquel ligou, aí a gente falou assim, vamos lá Deus, ajuda a gente aí agora, aleluia. Vamos aí pouco, quase que eu botei no zap. E agora, gente? É muito dinheiro. Sabe o que aconteceu? A mulher falou assim, essa dívida foi vendida, ou seja, não tinha quitação, ela passou para alguém. Uau. Aí a gente olhou para o outro e falou assim, cancela tudo, cancela a igreja, cancela o armazém, vamos voltar para Miami. Aí Deus começou a rir, porque ele está no nosso meio, ele começou a rir, olha lá. Cabo de nada, você. É. Oramos, clamamos, jejuamos e ligamos de novo para a mesma instituição. Caiu uma outra pessoa e o discurso mudou radicalmente. Essa semana ela disse assim, essa dívida foi negociada juntos, foi consolidada juntos, vocês não devem nada, estou mandando a carta. Uau. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês não devem nada. Glória a Deus. Eu fui perdoado de uma dívida de 60 mil dólares. Amém. Pois se alguém precisar desse dinheiro, fale para a Raquel que ela está doida para investir em alguém. Eis-me aqui. Outra vez. A dívida contra vocês. Eu estou falando de uma dívida de 60 mil, mas você sabe qual era a dívida que você tinha com relação a Deus? De ser um rebelde, de ser alguém que estava com os lábios impuros, numa cidade, sendo objeto muitas vezes da violência. Porque aonde a violência da cidade nasce, gente? Na casa, nas famílias. Onde é que aquele rapaz de Goiânia que matou as pessoas pegou a arma? Lá no meio. É dentro da família que as coisas acontecem. E é esse o núcleo que Deus quer restaurar primeiro. Então essa sentença que existia sobre nós de pecado, de rebelião, de Nabucodonosor vindo contra nós, ele anulou. E ele fez retroceder o seu inimigo. Sabe aquele Nabucodonosor que entrou lá agora? Nós vivemos uma dimensão que qualquer Nabucodonosor, qualquer demônio que vier contra você, ele vai fazer esse inimigo voltar. Se ele vier por um caminho, ele volta por 7. Se Deus levantar a seu favor, não tem demônio que toque em você. Amém. Essa é a história de Jó. Você lembra? O diabo estava doido para pegar Jó, mas doido. Ele estava rodeando a terra, já estava até tonto para pegar Jó. E ele fala para Deus assim, também você protege ele inteiro? Aí ele fala assim, não, pode ir lá, só não toca nele. Deus não permite que o diabo te toque. Ele faz retroceder seus inimigos. Esse é o motivo que você tem que se alegrar. O primeiro é que ele anulou a sentença contra você. O segundo que ele fez retroceder seus inimigos. Versículo 3. O Senhor, o Rei de Israel, Yeshua, está no seu meio. Nunca mais você temerá perigo algum. Amém? Senhor Deus está no meio de ti. Senhor Deus te salva. Lembra disso? Sobre ti se alegrará. Ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria. Ele te sara, ele te sara. Se alegrará, ele em amor te renovará e deixará sobre ti a alegria, a alegria. Não tema, Sião. Não tema, Sião. Naquele dia se dirá em Jerusalém, não tema, não deixe suas mãos enfraquecerem. O Senhor Deus está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. Durante muito tempo nós dissemos nas igrejas, se alegre em Deus, Ele é a sua fortaleza, se alegre no Senhor. Deus se alegre no Senhor, serão como os montes do Senhor. Mas agora Ele está invertendo a ideia e Ele está dizendo assim, eu, o Senhor, vou me alegrar com você. Amém. Eu é que vou me alegrar com você. Eu que vou me alegrar com você. Amém, Jesus. É uma reciprocidade tremenda isso. O Senhor Deus quer se alegrar em você. Com o seu amor Ele vai te renovar.
e vai se regozijar em você. Olha como é que Deus vai se alegrar com você, Pati. Com brados de alegria. Amém. Pati! Essa é a Pati! Tá bom? Uhul! Ficou lindo com essa barba assim parecendo com as minhas. Filipão, você tá aqui, cara! Aleluia! É Deus se alegrando com você com um brado de vitória. Dá um grito aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Por causa desses motivos todos, deixa eu enfatizar. Primeiro, ele anulou a sentença contra você. Segundo, você não vai ter mais perigo algum. Terceiro, ele está no seu meio. Quarto, ele vai fazer seus inimigos retroceder. Uau. 4 coisas que vão fazer você se alegrar em qualquer circunstância. Romanos 8:1 confirma isso, dizendo assim: portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não há mais. Glória a Deus. Colossenses 2,14 fala assim: ele cancelou todo escrito, toda nota promissória, pagou a sua dívida que consistia em ordenança. Estava difícil aquele monte de lei. Estava difícil. Lei para guardar o sábado, lei para o sacrifício, lei do sangue. Presta atenção. A Sofonia está dizendo para você o seguinte: olha, eu mudei a cidade. Você não está mais naquela cidade cheia de regra, cheia de ordenança. Você não está mais naquele lugar complicado, difícil. Eu te levei para um outro lugar. Eu transportei você do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então é hora de se encorajar, é hora de fortalecer, é hora de receber uma unção de mudança. E ao sair dessa cidade, deixe para trás aquele lugar terrível que muitas vezes segurou você, impediu o seu crescimento, desanimou você. É hora de chegar num lugar novo. Nós estamos marchando para esse lugar. Fisicamente nós estamos saindo dessa sala. Mas quando a gente chegar naquele lugar, nós vamos precisar deixar algumas coisas para trás. Eu gosto de mudança por causa disso. Toda mudança vai fazer você refletir sobre a sua garagem. Ah, então, mas ele não tem garagem, não tem problema, mas pegou um armário. Gaveta! Tem gaveta? Tem uma gaveta na sua casa, me ajuda aí. Que tem um monte de treco, que você não sabe o que fazer, tem vergonha, tem medo de jogar fora. Não consigo jogar isso fora. Vai que eu preciso. Vai que eu preciso um dia. Eu comecei a colecionar aqueles negócios de tirar grampo. Sabe aquela piranha que pega os grampos do papel? Acho que eu tenho uns 8 na minha gaveta, só daquilo. Trema, fita, negócio de medir, umas 4 ou 5. Caneta velha, pela metade, no meio, lápis sem ponta. Tá lá também. Máquina fotográfica velha, lambilã, aquelas máquinas, tá lá. É uma gaveta que quando você abre lá dentro, você acha, ela parece com a arca. Eu vou achar a arca lá dentro, não quer dizer isso. Você tem esse lugar? Quando você muda, você reflete sobre isso, sim ou não? Reflita aí o que você precisa se livrar hoje. Presta atenção no que Deus está fazendo, ó. Tem algo na sua vida que precisa sair. Não põe as mãos sobre a pessoa que está na sua frente. Sai. Olha a coisa. E último ponto. Meu derradeiro. Esse é um tempo de salvação e ajuntamento. Sofonias 3,18 diz assim: eu ajuntarei os que choram pelas festas fixas. Era um povo que, por conta desse ambiente de caos, não dava para fazer a festa dos tabernáculos, porque o Nabucodonosor estava chegando e ninguém em sã consciência vai fazer a festa da Páscoa com o Nabucodonosor na esquina. Vai fazer? Não. Vamos matar o cordeirinho. Não dá. Não tem clima para a festa. E aí tem gente que fica, ao invés de se restaurar, fica assim: ah, esse ano não vai ter a festa das trombetas. Esse ano nós não vamos poder. Esse ano eu estou sem grana para fazer um Natal, para dar presente. Esse ano nós não vamos poder viajar, família. Estava pensando em ir para Nova York, para Bahamas ou para Paris. Mas olha, não vai dar, porque a grana está meio curta. Esse ano eu vou ficar aqui em casa mesmo. E aí aquele Natal é em clima de enterro. O peru virou frango. Pior, Walmart.
É. Comprar pronto. O panetone virou cookie. Pão de queijo. Pão de queijo. É bom. Estavam tristes porque não tinham as festas. Às vezes a gente coloca no nosso coração coisas tão estranhas. Deus está no meio do povo e eles falam, não vai ter a festa, mas o dono da festa está. Então a festa não é mais importante do que a pessoa de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Tá bem. Para isso, não mais lhe pese como vergonha. E Deus ainda é bondoso, presta atenção. Para que isso não te deixe triste, já que você não vai ter um Natal dos sonhos, nós estamos chegando já no Natal, sabia? A vida da pessoa da sala, Feliz Natal. Ah não, desculpa, opa, eu tenho que Thanksgiving. Antes. É, agora já, nesse mês. Eu tenho que ser da sua filha. Eu tenho que... É nada, né? Feriado. Então para que você não fique triste, Tudo bem. nessa época, presta atenção como é que Deus coloca e pesa as suas prioridades. Nessa época, agirei contra todos que te oprimem. Tem um povo aí querendo te azucrinar, tá sabendo disso não? E ele vai agir, já que você não tem festa e está triste, eu vou agir contra todos que te oprimem. Salvarei os aleijados e ajuntarei os dispersos. Amém. Darei a eles louvor e honra em todas as terras aonde foram envergonhados. Outro padrão quebrado e colocado numa outra dinâmica. É normalmente nós que honramos a Deus. Normalmente nós que cultuamos a Deus. Normalmente é que nós somos a gente que faz os cultos. Aqui Deus está dizendo assim: eu é que vou honrá-los. Amém, Eita. Senhor. Está Deus relacionado? Senhor. Deus quer honrar você. Você tem dimensão de Deus? Dá uma respirada assim, por favor. Deixa Deus te honrar, meu irmão. Fala aí para a pessoa que está do lado. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus te honrar. Aí, olha só que coisa boa e oportuna para a gente que veio de fora. Quantos vieram do Brasil? Levanta a mão. Quantos saíram meio envergonhados? Se eu sair lá do Brasil, eu saí meio envergonhado. Né? Quem estava muito rico lá no Brasil e veio para cá? Presta atenção. Eu vou salvar os aleijados, vou juntar os dispersos, darei louvor e honra em todas as terras aonde forem envergonhados. Deus quer construir algo em você que te honre lá de onde você saiu. Uau, Eliana agora está ótimo. Você vê. Naquele tempo eu ajuntarei vocês, naquele tempo os trarei para casa, e lhes darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando eu restaurar a sua sorte diante dos seus próprios olhos, diz o Senhor. Deus quer fazer um avivamento na Flórida. Aleluia. E quer usar você. Aleluia. Quer usar você. Eita, Jesus. Olha aí. Deus quer fazer um avivamento nesse lugar. E Ele já começou esse avivamento. E Ele vai juntar ali os aleijados, os dispersos, e vai colocar lá. E lá eles serão curados, restaurados. Isso é avivamento. E vão receber uma direção e um propósito. E os que estiverem tristes vão se alegrar. Os que estiverem enfermos serão curados. Os que estiverem desempregados receberão trabalho. E os que estiverem sem família e sem relacionamento se sentirão em casa. É isso que a gente está fazendo. Fala para o seu você está em casa, meu irmão. Darei um nome e um louvor. Deus quer louvar você. Durante muitos anos eu prestei louvor a Deus. Nunca ninguém me ensinou, nunca, que Deus tem um conceito sobre nós que funciona como adoração. Não é que Deus te adore, mas Ele louva o que Ele fez em você. Ele se reconhece. O louvor fala daquilo que Ele faz, né? É. A adoração fala do que Ele é. O louvor fala do que Ele faz. Olha aí. Por isso que Ele quer louvar a gente, porque Ele quer falar daquilo que a gente fez por Ele. Exatamente. Exatamente. Isso aí, Lucas. Deus quer te dar honra e louvor. Deus não tem problema de identidade, Ele está bem com isso, com o que Ele é, com o que Ele tem feito, está resolvido. Mas Ele não tem problema nenhum de dizer assim, cara, o Leonardo está arrebentando, dá uma olhada para ele que eu estou falando. Olha o cabelo, mano. Olha o que aconteceu com o André. Olha o que aconteceu com o André. As escrituras falam normalmente do louvor que se deve a Deus, é isso que eu estou falando. Mas nessa passagem está um louvor que o próprio Deus dará ao seu povo.
Assim como no início deu um relacionamento com Abraão e Sara. Eu termino. Presta atenção. Escuta aqui, coloca seus ouvidos bem ouvindo agora. Então disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, sai dessa cidade, sai desse sistema, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, sai da sua zona de conforto e vai para uma outra cidade que eu vou lhe mostrar. Farei de você um grande povo, farei de você um povo abençoado, farei de você um avivamento, tornarei o seu nome famoso, você será uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te abençoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados, inclusive esse tempo, essa região. Glória a Deus. Deus prometeu isso para nós. Amém. Deus prometeu isso a Abraão e cumpriu. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Amém, Senhor. Ele quer transformar em você na cidade restaurada de Sião, e não a cidade impura, opressora, rebelde que um dia você foi. Ele quer purificar os seus lábios, quer levar você para um outro lugar, e as pessoas vão começar a correr atrás de você. E esse texto ele termina assim: diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Isso é um padrão, tá, queridos? Isso está na Bíblia toda. No Novo Testamento, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então chegou um tempo da gente prestar atenção de verdade no que Ele está falando conosco. Se Ele prometeu, Ele fará. Ele começa e termina a profecia com a forte convicção de que quem está falando é quem? Deus. Deus. E a implicação disso é bastante clara. A aplicação prática disso é: ouçam e vivam. Hoje, Deus está mudando a sua sorte. Agora. Ele está levando você de uma cidade e colocando você na outra. Ele abriu a porta da prisão que te aprisionava naquele modelo antigo e está te colocando à disposição de um novo. Nós vamos marchar nessa cidade. Nós estamos indo para aquela região de Pómpoli e Nefite. Ali tem um armazém que Deus preparou para a gente. Mas ao marchar para lá, lá vão vir pessoas aleijados e doentes, pessoas tristes e desamparadas. Nós vamos abraçá-los, curá-los e dar um propósito. Essa é a sua visão, essa é a sua missão. Então eu quero que você fique de pé. Qual é a cidade que você está adorando nesse momento? Existe alegria ou tristeza nessa lugar? Existe opressão ou existe disposição? Existe humildade ou existe arrogância soberba? Existe paz? O que existe nessa cidade onde você mora? Ah, pastor, não entendi muito, eu não sei onde é que eu estou. Pelos frutos você conhece a árvore. Os frutos falam por si só daquilo que está acontecendo na sua vida. Muito mais daquilo que você pensa. Eu queria que você chegasse aqui pertinho de mim. Vem pra cá. Todos se aproximem, todos. Deus quer mudar o seu endereço. Deus hoje mandou mudar o seu endereço. Deus mandou mudar o seu endereço espiritual. Até agora, onde você está morando, não produziu o avivamento de Sião. Esse lugar em que, em vez de louvar, você é louvado, em vez de você honrar, você é honrado. Deus quer levar você para lá. Para isso, Ele está te dando uma ordem de despejo. Eu estou tirando você desse lugar antigo. Estou levando você para o novo. Quando você voltar lá, vai ter uma carta dizendo aqui não mais. Pegue a sua mudança. Livre-se dos seus cacarecos. Livre de todo o peso, de todo o embaraço. E comece a andar para um lugar de frutificação. Vamos louvar.